Muito bem, a gente vai falar então de um assunto muito legal. Há 122 anos atrás, nascia Louis Daniel Armstrong, em New Orleans. Esse cidadão aí simpaticíssimo, né, cara? O embaixador da Unesco também, apelidado de Satchmo, ou Sat, ou Pops também, como ele era chamado, né? Além de ter sido um cornetista, saxofonista e trompetista virtuoso, ele é considerado uma das figuras mais influentes e importantes do jazz, com uma longa carreira de 5 décadas. Ele contribuiu, por que ele é tão influente assim? Além dele ter esse carisma todo, né, ele contribuiu com o movimento dos direitos civis e pela música ele integrava negros e brancos, uma coisa que o B.B. King também fez, né? De juntar nos palcos músicos negros e brancos para ajudar com esse processo que os Estados Unidos ainda vivia no começo do século XX ali, que ainda era muito separatista, né? Você entrava nos bares, tinha banheiros para negros, banheiros para brancos, mesa para negro, mesa para branco. Então ainda era uma coisa muito ruim. E existia essa disputa mesmo por uma colocação social, né? E o Louis Armstrong ele tratava isso de uma forma bastante branda, né? Ele foi neto de escravos, sofreu muito com essa discriminação, sofreu inclusive ataques racistas, como roubar o correio dele, atiravam pedra na casa dele, né? E ele foi bastante criticado por alguns ativistas negros pelo fato dele não militar mais ativamente já na década de 50, década de 60, quando os movimentos negros ganharam muita força, né? Mas, levando em consideração que o Louis Armstrong já tinha quase 60 anos, né, e ele pertencia a uma geração diferente dessa que estava assumindo essa linha de frente dos protestos e da militância nesses anos aí dos 50 e 60, né? A gente já falou bastante disso com os processos de contracultura, da guerra do Vietnã, destacamento Blood, a gente falou até daquele filme, né, do Spike Lee, né? Então tem muita história relacionada a isso daí, mas de qualquer maneira, o Louis Armstrong foi o único músico de jazz que se pronunciou publicamente contra a segregação escolar em 1957. Então, ele tinha a sua posição bem definida. Realmente, ele, acho que até como o Pelé, ele tirou um pouco o pé do acelerador e não foi mais um ativista depois que ele já tinha uma fama de embaixador mundial, né? Ele tinha um reconhecimento mundial da música dele e ele já tinha feito um papel bastante importante pro social no mundo inteiro, né? De repercussão mundial, né? Na vida dele, ele em 1929 ele já era um artista famoso e ele se mudou para Nova York, é onde a gente estava falando agora, né? E ele firmou contratos com grandes gravadoras e os maiores estúdios de Hollywood, apareceu em mais de 20 filmes, né? Realizava em média 300 shows por ano e tinha turnês do mundo inteiro, né? No mundo inteiro, onde ele ganhou esse apelido do embaixador Sat, né? Vou falar daqui a pouco por que o apelido do Sat, né? Ele era tão popular na década de 60, né, que tinha uma guerra na República do Congo e a guerra também parou para ver o show do Louis Armstrong. Um fato semelhante aconteceu, inclusive, com o Pelé, né, que em 69, quando ele foi jogar no Benin e estava tendo uma guerra ali na fronteira da Nigéria com o Benin, chamada Guerra de Biafra, né? E eles pararam a guerra para ver o Santos jogar, né, o Santos de Pelé. O Louis Armstrong, em 1960, já tinha conseguido um feito semelhante, né? Nascido numa família muito pobre, o pai dele abandonou a família quando o Louis Armstrong ainda era criança e se casou com uma outra mulher. O Louis Armstrong ganhava a vida entregando jornais e como sapateiro, né? Contudo, isso daí não era suficiente para manter a mãe dele longe da prostituição. Ele passou a entrar sorrateiramente em bares para ver músicos tocando ao vivo, né? E até que um dia ele conseguiu comprar um trompete com um dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica
E, por essa razão, o Louis Armstrong usava uma estrela de Davi para o resto da sua vida. Ele usou o símbolo da estrela de Davi, ou com corrente ou com um anel, né? Em 1918, ele se casou com Daisy Parker, e eles adotaram uma criança de 3 anos cuja mãe tinha morrido no parto, né? Aí, durante a década de 30, durante a Grande Depressão ali dos Estados Unidos, isso daí afetou muito os músicos da época, que muitos deixaram de tocar, né? Muitos deixaram, inclusive, de ser músicos, uns deixaram de tocar em bares, outros deixaram de ser músico em busca de outra oportunidade, e nessa época o Louis Armstrong foi para Los Angeles à procura de oportunidades, né? Lá em Los Angeles ele chegou a patrocinar uma equipe de basquete chamada Armstrong Secret Nine, e também deram o nome dele a um cigarro local ali fabricado na costa oeste, né? Ele fez cinema também, apresentou um programa de rádio, e em 1967 ele gravou a que talvez seja a música mais famosa dele, What a Wonderful World, né? Ele faleceu de ataque cardíaco em 6 de julho de 1971, com 69 anos, estava morando em Nova York, e as últimas palavras dele foram: eu tive meu trompete, uma vida linda, uma família e o jazz, agora estou completo. O corpo dele está sepultado no cemitério de Flushing, em Nova York, e inclusive tem uma foto da lápide do Louis Armstrong, que é muito interessante. Não vai dar para vocês verem, mas na lápide está escrito ali o falecimento dele em 4 de julho. Tá né? embaixo, Ele está ali, tá ali embaixo, tem 2 lápides, tem a dele e da esposa dele, né? Só que anos depois, o que aconteceu com essa história do 4 de julho, né? Ele comemorou o aniversário dele a vida inteira no 4 de julho, achando que ele tinha nascido em 1900, né? Quase 2 décadas depois do falecimento, ou seja, já tinha essa lápide, já tinha o túmulo dele, né? Quase 20 anos depois que ele morreu, os pesquisadores encontraram documentos de registro do seu batismo e trouxeram à tona a verdadeira data do nascimento do Louis Armstrong, que é 4 de agosto de 1901. Né? Esse registro do nascimento foi encontrado em uma casa de madeira, uma pequena casa de madeira de propriedade de Florentine Johnson, que foi bisavó materna do Louis Armstrong, e essa casa fica situada na rua Jane Allen, 723, a poucos passos do French Quarter, um lendário bairro boêmio ali de New Orleans, berço do jazz, né? Então tem uma coisa bem interessante aí também, que é uma curiosidade sobre o Louis Armstrong, exatamente ele não saber direito a data do aniversário e só ficar descobrindo, só ficamos descobrindo o aniversário dele quase 2 décadas depois que ele se foi. E aí ele nasceu em New Orleans, perto desse French Quarter, aí tem uma foto também ali do French Quarter, exatamente nessa rua aí, que é o bairro histórico ali de New Orleans, onde acontece aquelas festas do Mardi Gras, tudo, né? Ele também é conhecido como Vieux Carré, né? Não sei se é assim exatamente que se fala, e é o bairro mais antigo de New Orleans. A cidade de New Orleans, ela foi fundada em 1718 por Jean-Baptiste Lemoyne Bienville, colonizador francês, nascido em Montreal, no Canadá. Na época, o Canadá, essa parte do Canadá se chamava Nova França, né? E esse Jean-Baptiste, ele era um colonizador que saiu do Canadá e foi exatamente para o sul dos Estados Unidos para desenvolver uma colônia, né? E a cidade se desenvolveu em torno desse Vieux Carré, né? Que é chamada Praça Velha, né? É uma praça central. Em 1803, o governo dos Estados Unidos comprou a Lusiânia novamente, né? Ele reintegrou a posse das terras ali da Lusiânia. Só que a maioria dos edifícios históricos existentes nesse centro histórico, aí nessa parte de New Orleans, foi mantido, e eles foram construídos no final do século XVIII e até a primeira metade do século XIX. Então, chama French Quarter exatamente porque ele mantém esse aspecto de arquitetura francesa dos séculos XVIII e XIX. Bacana. Muito bom. O Boris comentando aqui, o pai dele era muito fã do Satchmo, né, do Louis Armstrong. Satchmo. E escutou a infância toda, muito bom, boa influência, né?
E você sabe por quê, Boris, que é Sátimo? Que agora chegamos na outra curiosidade. Eu não sei. Nine? Eu nem sabia sabe, nem sabia que ele era Sátimo. Né? Tem uma outra foto que eu mandei aí, dá para colocar ela na... Qual é? É uma bolsa. Você mandou 2 fotos a mais, né? Da bolsa. Vamos lá. Tá aqui. Ah, eu mandei 2? Qual que tem uma de um passaporte, alguma coisa assim, né? Ah, esse passaporte é de quando o Louis Armstrong, ele é a autorização dele para entrar no Brasil. Ele fez show aqui no Brasil na década de 50 e foi quando ele encontrou o Pixinguinha. Lembra, a gente falou até do Pixinguinha na semana passada, né? Sim, Exatamente. Tem a foto aí? Tá aí, ó. Essa daí é a lápide. É o não. Dele. Ué, não trocou a foto? Ué, eu tô vendo na tela. Aparece outra para você? Eita, que louco. Aí. Isso daí, República dos Estados Unidos do Brasil. Exatamente, olha lá. Ainda a gente saiu dos Estados Unidos e foi para outros Estados Unidos. Estados Unidos da América foi para os Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, lugar de nascimento New Orleans, tá lá, nacionalidade americana, casado, filiação, profissão músico. Aí ele estava no Hotel Plaza, né? O endereço dele tá ali. Expedido em 14/12/1956, data que ele veio aí para o nome do pai e da mãe, Daniel e Maria lá. E olha só que engraçado, embaixo da foto dele está escrito Consulado Geral do Brasil em Buenos Aires. Nossa. Eles pediram num consulado de Buenos Aires. Pois é, engraçado, né? Engraçado isso aí. Depois a gente fica chateado porque os caras confundem a capital do Brasil com Buenos Aires, né? Pois é, vai ver por causa disso, né? Até eu fiquei confuso agora. Mas por que o Louis Armstrong tem o apelido de Sátimo? Na verdade, essa mochila que você mostrou nessa foto aí, o modelo dessa mochila chama Satchel, né? É uma mochila com abertura bem larga, né? A gente chama de pasta aqui no Brasil, né? Com 2 fechos assim, né? E o apelido de Sátimo veio exatamente porque é uma abreviação de Satchel Mouth. Então é a boca de mochila, né? Porque ele tinha a boca muito grande. Nossa. Satchel Mouth. Nossa Senhora. Que louco isso. Sacanagem, né? E bocão, famoso bocão. O boca de mochila, né? Por causa dessa bolsa aí. Então é isso, as curiosidades engraçadas aí sobre Louis Armstrong, o boca de mochila, por causa do seu bocão e o bochechão que ele tinha quando ele tocava também, né? Fazia ficar gigante, né? Não tanto quanto o Dizzy Gillespie, né? Mas ele também fazia a sua performance. Sensacional. Aí, eu acabei de colocando um videozinho com ele tocando aqui, só para ilustrar um pouquinho. Manda então. Só que eu não pus a mais famosa de todos que você comentou, What a Wonderful World. Eu pus uma outra aqui para sair do lugar comum aqui. E nesse videozinho aqui eu cortei também, né? Não pus o clipe todo para não ficar muito grande. Ele dá para ver no final, já que eu cortei o meio, né? Ele junto com uma cantora chamada Jewel Brown, que ainda está viva, hoje tem 85 anos. E eles vão fazer uma música aí que muitos vão reconhecer. Vamos lá, então, um trechinho de 1 minuto e 40 do Louis Armstrong. Aí no comecinho tem uma frase de outra pessoa famosa em inglês sobre ele também. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the Saints go marching in.
Everybody sing. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now, when the saints marching, whoa, boy. When the saints marching, yes, I found me in that number. Hit it when the saints go marching. Eita. Sabe o que eu acho sensacional? Também, né? Sabe o que eu acho sensacional? Esse tipo de jazz chamado Dixieland, ou traditional jazz, né? É super característico você ter um trombone, um clarinete e um trompete, e na verdade, a bateria e o baixo e o piano, todos estão solando ao mesmo tempo. É uma loucura, né? Olha lá aí, baterista... Dani Barcelona. Havaiano. Pois é. E eu acho sensacional esse estilo do jazz tradicional, do Dixieland, que é todo mundo solando ao mesmo tempo, é uma bagunça e a harmonia se completa, é muito interessante. Mas se vocês puderem ouvir depois trechinhos aí do Dixieland, você vai ver que é exatamente isso, é todo mundo solando ao mesmo tempo. Bacana. Saudade da banda Traditional Jazz Band aqui. Nossa, né? Faz tempo que eu não os vejo. Não sei se ainda existe. Traditional Jazz Band. Tito Martino, também a banda do Tito Martino, sensacional. Bem característico. A Traditional, eu acho que toca lá no Bar Brahma ainda. Acho que você... eu ouvi uma vez no auditório da Livraria Cultura, se eu não me engano. Foi uma sexta-feira, eles se apresentavam lá. Não faz muito tempo, talvez uns 5 anos, eu vi eles tocando ali no Bar Brahma, só que numa formação mais reduzida, com um banjo, acho que era só um clarinete e o washboard, né? Aquela tábua de lavar roupa, né? Que o cara bota um colete com aquela coisa e fica com os dedais ali tocando. Bacana. Muito legal.